Meu nome é Guilherme Lima e nesse vídeo eu quero te mostrar o primeiro dia do código da imersão Dev utilizando uma outra linguagem, o Python. Durante a imersão a gente usou o CodePen, que é uma ferramenta, uma IDE online para a gente criar código HTML, CSS e JavaScript. Eu vou utilizar uma ferramenta para rodar código Python também online, tá bom? Não vou precisar instalar nada, chamada Colaboratory. Quando eu digito Colaboratory, repara que ele é uma ferramenta do Google Colab, eu vou clicar para abrir, e quando eu abro, repara que ele já está mostrando alguns projetos aqui. Isso acontece porque eu já tenho uma conta do Google e essa conta está vinculada com o Colaboratory. Então, para eu conseguir usar essa ferramenta, é necessário que eu esteja usando a minha conta do Gmail, beleza? Vou clicar em arquivo, vou vir aqui, novo notebook, e a gente vai ver o que isso significa. Então ele está carregando agora o ambiente de desenvolvimento que eu vou executar código Python. Repara que nós não instalamos nada. E aqui em cima tem uma extensão estranha, né? Quando a gente tem um arquivo JavaScript, ele é .js ou HTML.html. Aqui ele tem uma extensão que é IYNB, né? Essa extensão bizarra aqui. E aqui na frente a gente pode dar um nome para esse projeto. Eu vou colocar aqui, ó, imersão com Python, beleza? E aqui eu vou rodar o meu código. Da mesma forma que a gente executava no console, eu vou executar uma operação aqui, ó, 10, vou colocar aqui, ó, 10 mais 5. Para eu executar isso daqui, eu posso clicar nesse sinal de mais. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela para a gente conseguir ver. Posso clicar nesse sinal de mais aqui. Ele vai pensar um pouquinho. Nessa que ele está pensando, observe que ele está aqui, ó, conectando. O que acontece? Ele pega o meu computador aqui e conecta com o computador que tem o Python instalado. Aí a gente consegue utilizar. E repara que ele mostra aqui embaixo o resultado. Então vamos lá para o nosso código JavaScript e entender como que a gente faz o mesmo processo utilizando o código Python. Então, ó, eu tenho uma variável valor em dólar texto. Para a gente criar uma variável aqui em JavaScript, a gente não precisa da palavra var. Eu só coloco valor underline em underline dólar underline texto. E aqui vai a primeira diferença. Em JavaScript a gente utiliza assim, ó, a primeira letra minúscula, cada nova palavra maiúscula. Esse nome é chamado de camel case, que é o caminho do camelo. Então a gente tem a primeira palavra minúscula e as outras palavras vão ficar assim, ficam maiúsculas, para que a gente entenda mais fácil o que está escrito. Em Python a gente não utiliza esse padrão, a gente utiliza um padrão chamado snake case, que é, entre as palavras eu vou usar o underline, beleza? E para eu atribuir um valor a uma variável é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, ó, valor em dólar texto 10 e dou aqui um Shift Enter, observe que ele vai devolver aqui embaixo nada. É importante que eu faça aqui embaixo o valor em dólar texto, agora sim ele vai devolver pra gente aqui embaixo esse resultado, certo? E ele fala assim, olha, esse valor precisa de uma entrada. No JavaScript a gente utilizou a palavrinha prompt. No Python a gente não vai usar o prompt, a gente vai utilizar a palavra input, beleza? E entre aspas, porque também é uma função, ele abre uma documentação sobre esse comando, a gente vai colocar entre aspas simples, vou colocar aqui, ó, digite o valor em dólar, beleza? Quando eu dou aqui um Shift Enter, observe o que vai acontecer. Digite o valor em dólar, vou colocar aqui 10, quando eu dou um Enter, ele vai mostrar aqui embaixo o 10. Legal, esse 10, ele é uma string ou ele já é um valor numérico? Dá pra gente descobrir o tipo desse nosso valor texto. Então eu vou colocar aqui embaixo a palavrinha type, entre parênteses, porque é uma função, vou passar o valor em dólar texto. E vou apertar Shift Enter e ele fala aqui, ó, str. String é uma palavra, a gente vai precisar converter então, da mesma forma que a gente fez no JavaScript aqui na nossa linha 3, esse valor em dólar para um valor numérico. Então eu vou colocar aqui, ó, valor em dólar numérico, e vou falar que ele vai ser igual ao nosso valor em dólar texto, só que eu vou precisar transformar. Qual será que é a função que a gente utiliza, né? Se eu utilizar essa mesma função aqui, ó, parse float, Ctrl C, vou lá no Python e dou aqui um Ctrl V, abre e fecha parênteses, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar esse código, Shift Enter e dá um erro. Não é assim que a gente transforma uma variável string em float no Python. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, esse nosso parse float não é reconhecido, o comandinho é float, beleza? Então se eu faço a mesma coisa e peço para ver mais uma vez o tipo, vamos ver, ó. Então eu fiz a conversão, atribuindo a variável valor em dólar numérico, vou exibir ela. Valor em dólar, traço numérico.
Beleza. Shift Enter, observe o que vai acontecer, ele vai mostrar pra gente float. Beleza, a gente tem então até a linha 3 feita. Agora o que eu preciso fazer é converter para o valor em real. Então eu vou pegar o valor em dólar numérico, multiplicar pela conversão do dólar, beleza? Então eu vou colocar aqui o valor em real, ele vai ser igual o valor em dólar numérico, valor em dólar numérico, vou usar a mesma multiplicação, vezes 5,51, beleza? E a gente vai ver essa variável aqui embaixo. Deixa eu colocar ela aqui para a gente visualizar, porque senão ele vai executar, ele tem essa variável na memória, mas a gente não visualizou. Então a gente tem o valor em real. Quando a gente exibe aqui, mostra o valor em real. Observa que a gente caiu no mesmo problema, ele mostrou 55.0999999, um monte de 9. A gente vai precisar arredondar esse número também da mesma forma que a gente fez utilizando o JavaScript. E como será que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso assim. Eu vou pegar o valor, eu vou criar um mesmo nome de variável, valor em real fixado. Então vai ser o valor em real fixado. Ele vai ser igual ao nosso valor em real, só que a gente vai precisar de uma outra função. E a gente já viu que as funções que a gente utiliza no JavaScript não são iguais, né? Não tem os mesmos nomes que a gente utiliza no Python. E eu vou fazer esse teste aqui, ó. Vou colocar o ponto toFixed só para a gente ver o que acontece. Quando eu executo essa linha, opa, um erro. Ele fala que o objeto float não tem esse atributo toFixed. Então, não é assim que a gente faz no Python. Beleza, como que a gente faz então? Bom, existe uma função chamada round, de arredondar mesmo. Round, assim. E eu vou colocar essa função nessa nossa variável. Então eu usei a função round no lugar do toFixed, e se a gente colocar uma vírgula aqui, observa que ele fala, ó, essa função serve para a gente arredondar com precisão um número decimal. E ele fala assim, o primeiro parâmetro que a gente vai passar, esse primeiro valor, vai ser o valor que a gente quer arredondar. E no segundo valor, a quantidade de dígitos que a gente quer exibir. Eu quero exibir 2, igual a gente fez lá. toFixed de 2, nesse caso eu falei, função round, esse é o valor que eu quero arredondar em 2 casas decimais. Vamos ver então essa variável? Valor real fixado, quando eu dou um Enter, observe 51.1, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas também, e se inscreva no canal.